Os Moabitas eram um povo descendente de Moabe, filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas e, em certos períodos da história, conseguiram conviver pacificamente com eles. No entanto, em muitas outras ocasiões, os Moabitas se tornaram inimigos implacáveis dos israelitas. Neste vídeo, você irá explorar a história dos Moabitas e compreender o que aconteceu com esse povo antigo. Moabe, nascido de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha, foi não apenas o ancestral dos Moabitas, mas também, por meio de outra relação incestuosa com sua filha mais nova, o progenitor dos Amonitas. Esse comportamento imoral na família de Ló, mais tarde, se refletiu na imoralidade que ocorreu entre os filhos de Israel e as filhas de Moabe, conforme narrado em Números, capítulo 25. O significado do nome Moabe permanece incerto, embora alguns estudiosos sugiram que possa significar do meu pai. Se essa interpretação estiver correta, o nome pode aludir às circunstâncias da concepção de Moabe. No entanto, isso permanece especulativo, dada a falta de evidências concretas sobre a origem e etimologia do nome. Em toda a Bíblia, exceto em Gênesis, capítulo 19, toda a menção ao nome Moabe não se refere a um indivíduo específico, mas sim designa o território e o povo de Moabe, ou seja, os Moabitas. Falando da terra de Moabe, ela estava localizada em um planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. Essa região era altamente favorável à produção agrícola, especialmente de grãos, cereais, uvas e criação de ovelhas. As dimensões da terra de Moabe variavam de acordo com a situação política em evolução de seu povo. Em geral, a fronteira sul de Moabe estendia-se até o vale de Zered, enquanto a fronteira norte seguia desde o rio Arnon, com limites ocasionalmente incertos em alguns momentos. Essa região provavelmente era habitada desde tempos antigos, e os descendentes de Moabe estabeleceram-se ali, misturando-se com a população local por meio de casamentos, tornando-se, com o tempo, o povo dominante da região. Como resultado, seu nome passou a representar toda a população e o próprio território. Moabe emergiu como um reino bem organizado, com uma economia estruturada e impressionantes construções. Pequenas fortalezas estrategicamente posicionadas enfeitavam suas fronteiras, e a Bíblia menciona várias cidades e povoados. Por um período considerável, os Moabitas prosperaram, expandindo-se pelo Planalto e até subjugando povos vizinhos ao se expandirem para o norte. Na Bíblia, os Moabitas são intimamente associados a Os, seus parentes mais próximos, os Amonitas. No momento do êxodo dos israelitas do Egito, os Moabitas já eram reconhecidos como um povo poderoso, como evidenciado em Êxodo, capítulo 15, versículo 15. A religião dos Moabitas tinha semelhanças com o paganismo cananeu e envolvia vários rituais impuros em suas celebrações da natureza e da fertilidade. Eles adoravam divindades como Astarote, Baal, o deus da fertilidade, e, notavelmente, Quemos, que se tornou seu principal deus, especialmente associado à guerra. Sacrifícios de ovelhas e gado eram ofertas comuns a essa divindade, juntamente com a perturbadora prática de sacrifícios humanos. A Bíblia relata interações entre os israelitas e os moabitas por meio de várias passagens bíblicas. Ela descreve períodos de convivência amigável, trocas econômicas e intercâmbio cultural entre os dois povos. Em um determinado momento, o Senhor impediu que Moisés atacasse os moabitas, embora eles, assim como os amonitas, tenham enfrentado forte reprovação divina por se oporem a Israel. Eles mostraram falta de hospitalidade quando os israelitas saíram do Egito. Além disso, o rei moabita, Balaque, contratou o falso profeta Balaão
para amaldiçoar os israelitas. Durante o acampamento dos israelitas nas planícies de Moabe, antes de atravessarem o rio Jordão, eles se envolveram em relacionamentos imorais com mulheres moabitas e midianitas e participaram de sua idolatria. Como resultado, receberam ordens para serem excluídos da congregação de Israel. A Bíblia também menciona que, quando Moisés morreu, ele foi sepultado em um local desconhecido na terra de Moabe. Durante o período dos juízes em Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas devido à desobediência deles. Essa opressão moabita durou 18 anos, sob o governo do rei Egon, até que Deus levantou Eude, um homem canhoto, para libertar seu povo. Foi também durante o período dos juízes que Elimeleque e Noemi migraram com sua família para Moabe. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas, incluindo Orfã e Rute. Após a morte dos filhos de Noemi, ela e a moabita Rute retornaram a Belém pela fé. Rute posteriormente foi contada entre a tribo de Judá, pois se casou com Boaz, tornando-se ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia em Israel, Saul travou guerras e derrotou os moabitas em campanhas militares. Quando Davi precisou viver como fugitivo, enviou seus pais para Moabe. Posteriormente, o rei Davi também subjugou os moabitas. Após a divisão do reino de Israel, após a morte de Salomão, os moabitas conseguiram alcançar independência. No entanto, durante o reinado de Oiri, pai de Acabe, Moabe foi novamente subjugada por Israel. Após a morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram mais uma vez e conquistaram sua liberdade de Israel. No entanto, uma coalizão se formou mais tarde, composta pelo rei Jeorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom, com a intenção de atacar os moabitas. No entanto, o ato perverso do rei moabita, que sacrificou seu próprio filho, levou ao cancelamento da ofensiva. Mais tarde, os moabitas, amonitas e edomitas formaram uma confederação para atacar Judá. No entanto, conflitos internos entre esses povos resultaram em sua própria autodestruição, frustrando seus planos de ataque a Judá. O reino de Israel também sofreu inúmeras incursões de saqueadores moabitas, como testemunhado no final dos dias do profeta Eliseu, por volta do século 8 a.C. Os moabitas foram subjugados pelos assírios, e Moabe se tornou vassalo do grande império assírio. Após a queda da Assíria, os moabitas são mencionados nas narrativas bíblicas como parte de um exército que invadiu Judá durante o reinado de Jeoaquim. No entanto, logo se envolveram em uma conspiração contra a Babilônia, levando o rei Nabucodonosor a reafirmar seu domínio. Mesmo após a queda do Império Babilônico, os moabitas continuaram subordinados aos persas. No período pós-exílio, fontes históricas ainda mencionam os moabitas como uma raça distinta. Gradualmente, eles se assimilaram e foram completamente absorvidos por grupos árabes. Assim, tudo o que aconteceu contra Moabe, levando à sua completa destruição, havia sido previsto pelos profetas do Senhor.